E aí, meu povo, vamos lá, dar continuidade. Capítulo 5, Evangelho de Mateus. O capítulo 5 é o Sermão da Montanha. Este sermão, ele é muito profundo, gente. Este sermão traz uma reflexão muito grande para todos nós, tá? Aqui nós temos os primeiros 5 discursos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que aqui o capítulo 5 ele pode ser identificado como uma carta magna de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agora está deixando claramente o selo do seu evangelho, né? E ela, de fato, ela precisa ser mergulhada, vivenciada nos dias de hoje, com essa polaridade que está o mundo. Não é só o Brasil não, o mundo que vive esta polaridade de preconceito, de violência, descaso, descompromisso com aqueles que têm, porventura, a obrigação e herdaram as suas respectivas autoridades para administrá-las ao povo e não o fazem. Então, neste mundo que nós estamos vivendo, diante desta realidade, estas bem-aventuranças, ela cai literalmente como a maior de todas as bombas atômicas aí que você pode imaginar. Porque se você meditar verdadeiramente, vamos começar a ler, meu amigo, o mundo está vivendo tudo do contrário. Está fazendo tudo do contrário que nosso Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Amar ao próximo, acolher. Aí vem agora lá os Estados Unidos botando o povo para fora e massacrando o povo. Tem até o próprio povo americano, gente que morreu nesses confrontos lá agora, nesses protestos, né, nessa situação, né? Essas guerras aí, né? Eu vou até gravar um vídeo lá no Apocalipse que está falando sobre essas guerras, esses momentos difíceis que nós iríamos e vamos passar, meu povo. Então, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Queira você ou não, ela está se cumprindo. Então, vamos começar aqui agora o capítulo 5, né? Justamente para meditarmos, mergulharmos nesta mensagem bonita que Jesus Cristo trouxe e o mundo esqueceu, botou debaixo dos pés, né? A verdade é essa. Versículo 1, as bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim.
alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que isso traz, gente, para nós? Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Em outra tradução, deixa eu pegar aqui outra tradução. Vou usar aqui a tradução de Jerusalém. Vamos ver como é que está aqui na tradução de Jerusalém. Mateus, capítulo 5. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a tradução da Ave Maria trouxe: bem-aventurados que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é que isso traz? Qual é? Deixa eu ver aqui, nós temos aqui, eu tenho a tradução da Vulgata. Vamos ver aqui o que diz a tradução da Vulgata, mais um texto para a gente compararmos aqui. Para a gente vermos Evangelho de Mateus aqui, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, basicamente na mesma linha de pensamento. Então, gente, o que isso significa ser pobre de espírito? Veja bem, entenda, meu povo. Pobre de espírito, significa, não é que a pessoa ela é uma pessoa pobre, é uma pessoa, como é que eu posso dizer aqui, meu Deus do céu? Não é uma pessoa desprovida. Pronto, achei a palavra. Não é, pobre aqui não significa desprovido. Não. Pobre aqui traz um significado de simplicidade. Eu não sei se alguma tradução protestante traz. Deixa eu olhar aqui a NVT que eu tenho aqui. Deixa eu ver se alguma. Eu tenho uma impressão que eu vi uma vez uma tradução mais ou menos assim. Mateus, vamos lá. Capítulo 5. Mas aí também tá. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Os pobres de espírito. Esta pobreza, gente, de espírito, aqui é como eu estou falando, não se refere a uma pessoa desprovida, tá? Não é aquela pessoa que não tem recursos, não. Aqui o texto traz para nós o quê? O texto traz para nós uma noção de simplicidade. Aquela pessoa que verdadeiramente é simples de coração. Entenderam? O que é uma pessoa simples de coração? É aquela pessoa que não é uma pessoa que ostenta, né? Não é aquela pessoa que ostenta, não é aquela pessoa que nos dias de hoje, né, que gosta de estar nos holofotes. Não é aquela pessoa apegada sordidamente às coisas materiais. Aquela pessoa simples. É aquela pessoa que tem o necessário. Também não quer dizer miséria, certo? A miséria é o opróbrio, ou seja, a pessoa que está na miséria é uma pessoa verdadeiramente desprovida de tudo. Aqui a miséria ela também está relacionada e ela aflige diretamente a dignidade humana. Por sinal, aqui muitos governantes estão pregando por aí, né? Alguns, né? Infelizmente. Então,
O texto aqui é claro, mas muitos distorcem. Esta pobreza de espírito que nos leva a herdar o reino dos céus é a simplicidade, a pureza. Então, a pessoa simples, pura, é aquela pessoa que tem a sua vida respaldada, não é apenas na parte da letra, dos valores, não, mas é aquela pessoa que vive, e porque ela vive, ela também coloca-se como exemplo para o próximo. E aqui para nós católicos fica bem claro o que é isto, meu povo, a vida dos santos. Eles não impuseram nada a ninguém. Antes, eles viveram na própria carne, nos seus corações, esta simplicidade do amor em Cristo nosso Senhor. E porque eles viveram esta verdadeira simplicidade, em muitos casos, alguns que fundaram as suas ordens, tiveram seus seguidores. Então eles colocaram aquilo como uma via de regra. Vamos lá, eu que tive um pouco de contato com os franciscanos. A pobreza, o desapego, o amor ao próximo, ajudar, levantar, tirar o homem verdadeiramente da miséria, daquela pobreza que denigre a vida humana. Então, Jesus Cristo aqui, ele fala que bem-aventurados os que têm um coração de pobre, um coração simples, porque deles é o reino dos céus. Mostra o quão simples é o reino do Pai. Tá? Então, o que é ter um coração simples, puro? É andar sempre com a verdade. Doa a quem doer. Nem lado A, nem lado B. Não interessa, não existe lado. Para quem tem um coração simples, um coração de verdade, um coração baseado na justiça divina, ele não tem lado, não existe, porque ele é um servo de Cristo. E ele aplica a verdade na sua forma de viver, na sua forma de proceder. Então, as bem-aventuranças, ela traz para todos nós uma profundidade incrível, inimaginável. A verdade é esta. Então, viver isso aqui, gente, não é para todos não. Tem muito pastor aí, muito padre que vive isso daqui não, viu, meu povo? Desculpa aí o que eu estou dizendo, não estou apontando para ser ninguém, não fala nome, né? Mas nós temos ouvidos e olhos para vermos e ouvirmos. Tem muitos aí que não tá com este coração aqui não, que Jesus pede, tá não. Me perdoe, mas não tá não, viu? Então, esta vivência da bem-aventurança, deste coração simples, deste coração singelo, mas não é um coração também enfraquecido, não é um coração vulnerável, não. É um coração consolidado em Cristo Jesus. Meditem bem sobre este aspecto. O coração simples é um coração consolidado em Cristo Jesus. Aí nós temos muitos exemplos. Se eu for puxar aqui a quantidade de santos que demonstraram, que trabalharam isso dentro de si, meu amigo, olha, eu vou citar São Francisco de Assis porque conheço um pouco da história dele, o maior exemplo de desapego e de trabalhar em si. Não é apenas uma pobreza material, não, mas trabalhar dentro de si um coração pobre.
Foi isso que São Francisco de Assis procurou, viver este coração simples que nosso Senhor Jesus Cristo prega. E que isso sirva de grande exemplo para todos nós, principalmente na nossa atual realidade, no nível de intolerância que estamos vivendo, de agressividade contra as mulheres, uma coisa horrorosa. E um indivíduo desse ainda se acha homem. Deus que me perdoe, meu Pai amado. Para que isso? Aonde está este coração simples? Aonde está este coração singelo? Então, gente, vejam que a bem-aventurança também no seu aspecto social, né, traz para todos nós uma reflexão muito grande e muito profunda. Só aqui a primeira bem-aventurança já traz muitas coisas, tá? E é porque eu também não estou muito aprofundando essa questão moral, viu? Não estou muito aprofundando, mas estou dando pinceladas aqui para vocês verem. Recentemente saiu nas mídias aí, né? O próprio pai que violentou, ele era até um militar, um pastor, não sei. Vocês da mídia devem conhecer, ou pelo menos saber, né? O próprio pai que violentou uma filha, uma criança de 8 anos, né? Mais recentemente agora uma vergonha lá em Minas Gerais, né? O outro que violenta uma criança de 12, uma jovem de 12 anos. Então, meu povo, veja como está a percepção moral e ética da nossa sociedade. Não é a sociedade brasileira só não, da sociedade mundial. Olhe como está. De fato, uma verdadeira degeneração ética e moral estamos vivenciando. É algo muito doloroso. E aí você se pergunta, meu Deus, aonde está este coração simples? Aonde está este coração singelo? Este coração consolidado no teu amor? Aonde, Pai, está? E tem muitos que sobem ao púlpito de suas igrejas, ostentando, falando, dizendo. Olha, gente, as coisas não são fáceis, certo? É na simplicidade e no amor que nós começamos a meditar. Mas quando nós nos deixamos encher pelas coisas do mundo, nós nos perdemos daquele que é a grande luz, nosso Senhor Jesus Cristo. Você fecha o seu coração, você bloqueia o seu coração para a luz do Espírito Santo, para a verdade que vem de Deus. Por quê? Porque aquela verdade que está sendo dita, ela parece surtir mais efeito, ela parece ter muito mais impacto do que a verdade da palavra de Deus. Então, só a primeira bem-aventurança que eu estou comentando. Ainda virão aqui as outras. Então, gente, eu deixo aqui bem clara essa reflexão para todos nós. Não é fácil ter este coração. Senhor, meu Deus, eu rezo todos os dias. Eu não sou santo, não. Às vezes eu me irrito, certas coisas, sabe? Você tem aquela coisa, meu Deus do céu, e aí você tem que parar. Meu Deus, não é este o caminho, Pai. Então é uma constante vigilância. Não é fácil, meu povo. E ter este coração aqui, viu? É um desafio. Nos dias de hoje, um grande desafio. Fica aqui esta grande meditação desta primeira bem-aventurança. Vamos falar ainda sobre as outras no próximo vídeo, mas eu já deixo aqui bem claro, não é fácil. Que Deus nos dê discernimento, que Deus derrame o seu Espírito sobre cada um de vós, cada um que puder assistir esse vídeo, propague, leve ao seu semelhante, porque o mundo precisa de luz, mas esta luz, ela precisa de um receptáculo. E este receptáculo,
Este fio condutor somos cada um de nós. Amém.